Olá, somos alunos do curso de Medicina do primeiro período e fomos orientadas para fazer esse trabalho pela docente do curso, Cristine Póvoa. E hoje a gente vai apresentar a resenha crítica do artigo intitulado Assessment of Depression and Anxiety in Breast Cancer Patients, Prevalence and Associated Factors, que basicamente significa a avaliação da depressão e da ansiedade em pacientes com câncer de mama, as prevalências e os fatores associados. Nesse artigo, a gente pode perceber que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres e 1 em cada 8 são acometidas com esse câncer. E esse artigo traz causas psicológicas, como depressão e ansiedade, que estão presentes basicamente no último estágio de câncer, que é o grau 4. E também essas causas elas estão associadas a fatores socioeconômicos, como, por exemplo, o local de moradia. O objetivo principal do artigo resenhado é justamente identificar quais são os fatores que vão interferir na saúde da mulher com câncer de mama, ou seja, interferir dando sintomas de depressão e de ansiedade nesses pacientes. Em relação à metodologia aplicada no artigo resenhado, foram analisadas 152 pacientes do sexo feminino com mais de 18 anos diagnosticadas com câncer de mama. Foram usadas duas vertentes, o PHQ-2 e o GAD-2, para analisar a ansiedade em geral e, além disso, relacioná-la com fatores psicossociais. Depois da entrevista com as 152 pacientes, nós chegamos a resultados que puderam nos informar quais os fatores influenciam nos sintomas da depressão e ansiedade nas pacientes com câncer. Um desses fatores é a idade, sendo que as pacientes que têm mais de 70 anos são as mais propícias a apresentarem os sintomas durante o câncer. Também a região onde elas moram, sendo que as pacientes que moram em regiões rurais são mais propensas a apresentar esses sintomas. Além disso, tem o estado civil, em que as mulheres viúvas relataram apresentar mais sintomas do que mulheres solteiras, do que mulheres casadas. E o nível de escolaridade, sendo que as mulheres que tiveram 9 ou menos anos de escolaridade são as que mais apresentaram esse sintoma. Além disso, tem a religião. As mulheres não cristãs, das 17 mulheres não cristãs entrevistadas, 14 apresentaram, o que foi um número maior do que mulheres cristãs. E, por fim, a carga de sintomas. As mulheres que sentiram sintomas mais fortes, em que tinham que ficar mais da metade do dia de cama, ou então não podiam sair da cama em momento algum, foram as que mais apresentaram sintomas de depressão e ansiedade, mais do que mulheres que apresentaram sintomas leves e moderados. Agora, falando um pouquinho da porcentagem relacionando a depressão ao estágio de câncer, nós podemos ver que no estágio 1, 30% das mulheres apresentaram depressão, enquanto 70% não apresentaram. E aconteceu a mesma coisa no estágio 2. Já no estágio 3, 40% das mulheres apresentaram depressão, enquanto 60% não apresentaram. No estágio 4, 70% das mulheres apresentaram depressão, enquanto 30% não apresentaram. Com isso, podemos ver que quanto mais elevado o estágio do câncer, maior o risco de desenvolver a depressão. Agora, relacionando a depressão das mulheres com câncer de mama com o seu local de moradia, vemos que 35% das mulheres que moram em locais urbanos apresentaram depressão, enquanto 65% não apresentaram. Já nos locais semi-urbanos, 30% das mulheres apresentaram depressão, enquanto 70% não apresentaram. Em locais rurais, 60% das mulheres apresentaram depressão, enquanto 40% não apresentaram. Com isso, conclui-se que mulheres que moram em locais urbanos têm menos chances de ter depressão, de apresentar depressão, do que aquelas mulheres que moram em locais rurais. Assim, depois de todos os dados apresentados durante a resenha,
foi concluído que, apesar de as pacientes com diagnóstico precoce e tratamento adequado terem tido maiores chances de sobrevida, alguns grupos populacionais ainda são mais propensos a desenvolver os sintomas de depressão e ansiedade, mostrando a importância de identificar e tratar essas pacientes. E como foi falado na introdução, utilizamos o artigo Assessment of Depression and Anxiety in Breast Cancer Patients, Prevalence and Associated Factors, para o desenvolvimento da resenha. E os gráficos utilizados foram retirados da tabela 3 do próprio artigo. E essa foi a nossa resenha crítica. Obrigada a todos pela disponibilidade de assistir o nosso vídeo.